Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui pro canal. Bora começar o dia já se informando com as últimas informações do São Paulo tricolor, que tá de olho aí em vários nomes, né? Tá fazendo esse estudo para escolher um bom nome para comandar o time da temporada de 2024. O Ferreirinha chegou também, já falou como jogador do São Paulo, ele que é torcedor são paulino. Bora ver aqui, preparei um vídeo bem legal para vocês. Deixa aquele like que tá fortalecendo o trabalho. Se não é inscrito, se inscreve. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Ferreirinha, mercado do São Paulo e também nessa busca por um novo treinador. E a gente já coloca, então, subimos aqui a nossa tela com as informações do Ferreirinha nessa temporada. Então, 14 participações em gols, 7 gols e 7 assistências em 40 jogos. Então, o Ferreirinha, pelo Grêmio, agora ele chega com qual status nesse São Paulo? A dúvida é qual Ferreirinha vai se apresentar, né? Porque ele viveu uma gangorra muito grande no Grêmio. Muito. O que ele é capaz de jogar sugere um cara que chega para assumir uma posição de ponta pela esquerda no São Paulo. Porque dentro das variações que o Dorival Júnior, né, o ex-técnico do São Paulo, apresentou para o time na última temporada, o São Paulo tinha mais velocidade através dos pontas, de um ponta, pela direita, com o Lucas muitas vezes, ou com o Rato caindo por lá e tal, né? O Caleri fechando por dentro, o Rames ou o Luciano vindo de trás, mais o Luciano do que o Rames ou o próprio Lucas vindo de trás. Então esse lado esquerdo era ocupado no momento ofensivo mais pelo Caio Paulista, que era o lateral que se projetava bastante. Sem o Caio, o São Paulo, e sem o Dorival, mas o São Paulo ganha o Ferreirinha para ocupar esse espaço, para ser um ponta de fato pela esquerda. Vai depender do que o Ferreirinha quer para a carreira dele, né? Então o Ferreirinha teve problemas físicos, teve lesões que o atrapalharam, teve algumas questões dentro do Grêmio também que impediram que ele fosse titular por mais tempo. E a gente sabe como o Renato é um cara que cuida dos jogadores, né? E se ele tirou o Ferreirinha por esse tempo é porque alguma coisa tinha ali. Sim. Mas ele tem qualidade, então eu espero que ele reencontre o melhor futebol dele, porque o melhor Ferreirinha joga no São Paulo, né? E a gente acredita no melhor das pessoas, então reputo essa contratação como uma chegada bem interessante para o time do São Paulo. Tem isso também, André, que foi uma mudança de ares para um jogador, um início de temporada, aquela coisa, vamos zerar tudo, vamos começar tudo novamente, e isso pode fazer muito bem para o Ferreirinha. E como ficou claro aí, ele teve o destino que ele queria, né? Ele queria vir jogar no São Paulo, ele queria vestir a camisa do São Paulo, tem as histórias que ele conta, a questão familiar e tal. Eu acho que isso é importante para o jogador se sentir bem, se sentir confiante para começar essa etapa. A gangorra que o Gustavo se referiu foi uma coisa muito notável no Campeonato Brasileiro, principalmente mesmo, né? E às vezes o certo sumiço dele em relação aos jogadores mais utilizados pelo Renato também mostram que havia uma questão de comportamento, talvez a forma como ele encarava a carreira, as oportunidades que recebeu, o seu dia a dia, a rotina. Isso também faz parte do futebol, é uma área importante. Agora, a gente não pode deixar de falar do contexto do São Paulo em relação a quem vai dirigir o Ferreirinha, de que maneira. Né? Por exemplo, se o São Paulo contratar o Zubeldia conhece o Ferreirinha? Já viu o Ferreirinha jogar? Né? Assim, hoje em dia, você tem condição de conhecer, entre aspas, praticamente todo mundo. Estou me referindo ao meio do futebol, é claro. Mas né, no ambiente onde estava esse treinador, será que algum dia ele soube quem era o Ferreirinha? Nenhuma crítica aqui, só apresentando as situações. Um jogador que queria estar no São Paulo, que parece ser alguém com capacidade no 1 contra 1, que é uma habilidade rara no futebol mundial, e eu não estou colocando o Ferreirinha no plano do futebol mundial, estou dizendo que jogadores capazes de criar o próprio lance são jogadores valorizados onde quer que seja. Então ele tem essa capacidade. Ele precisa, claro, ser mais regular, ele precisa ser mais frequente. Mas quem vai dirigi-lo? O São Paulo tem um problema maior para resolver, que é o seu treinador, aquele que vai dar ao seu time uma ideia para jogar futebol. Vamos falar já desse assunto, então, André Kfouri, já que você entrou nesse assunto que vai ser difícil para o São Paulo nesse início de ano. Vai sim. Carpini é um treinador que o São Paulo já começa a olhar, não está sendo fácil agora manter o Carpini também. E também tem o ex-LDU, Zubeldia, é isso? Isso aí, Aí sim. O Carpini é um técnico valorizado no mercado, depois do trabalho que ele fez no Juventude, a campanha do Juventude na Série B. Antes disso tinha o Água Santa, né, o clube
pequeno, é óbvio, aqui também nenhuma crítica, só uma constatação, que deu um passo gigante chegando à final do Campeonato Estadual, colocou o Palmeiras em dificuldade depois daquela primeira partida, aí não conseguiu suportar a superioridade clara que o Palmeiras aplicou na volta da decisão. Isso não apaga o bom trabalho, o ótimo campeonato que o Água Santa fez sob o comando do Carpini, e ele deu mais um passo no mesmo ano com a campanha do Juventude. Então, aí poderia ter vindo para o Santos, o Cruzeiro também quis, depois o pessoal do Cruzeiro disse que não quis e tal. É um cara que está aí. Motivos ele já deu, do ponto de vista de trabalho mesmo, para eventualmente receber um convite de um clube como o São Paulo? Eu acho que sim. Sim. Seria uma boa contratação? Toda contratação é arriscada. Para técnico, que é o cara que vai dar as diretrizes, ainda mais no momento que o São Paulo está com o bom ano de 2023, a volta à Libertadores, eu acho que seria mais seguro o São Paulo investir em alguém com um pouco mais de bagagem. Certo. Absolutamente nenhuma crítica ao Carpini. Nenhuma. Ele não tem culpa de ser um treinador em início de carreira, jovem e tal, e já mostrou muito. Mas talvez até para ele não seja a melhor oportunidade. É claro, o futebol pode nos desmentir sempre, mas essa é a sensação que eu tenho. Pois é, tem essa coisa também, né? Ele tem muito tempo também como treinador. No Juventude ele fez um ótimo trabalho também. Ele pega o Juventude na zona de rebaixamento e sobe com a equipe. Quem você escolheria, Zupa? Você também acha que é muito cedo para o Carpini pegar um time tão grande quanto o São Paulo? Esse é um risco que o time grande que contratar o Thiago Carpini nesse momento de carreira dele vai assumir. E essa desconfiança, não em relação à qualidade dele, porque o Carpini é bom. O Carpini é bom técnico, um cara estudioso, que gosta de um jogo ofensivo, ele é bom treinador. Mas essa desconfiança sobre o ponto de maturação dele para um trabalho desse tamanho, isso vai existir, né? Então, se ele pegar um time desse tamanho, nessa fase de carreira que ele está, ele vai ter que conviver com isso. E especificamente falando do São Paulo, desse momento do São Paulo, não só é um São Paulo que vem de um grande ano, que volta à Libertadores, mas é o olhar imediato para a reposição que vai acontecer, né? Então ele vem para o lugar do Dorival Júnior, que é o técnico que ganhou, o técnico brasileiro que ganhou os principais campeonatos em sequência nas últimas temporadas e que foi para a seleção brasileira. Então quem ocupar esse espaço vai sofrer uma comparação imediata. E talvez para o Carpini isso seja arriscado. E eu tenho certeza que o São Paulo pondera isso. Porque se não existisse essa ponderação, São Paulo já teria avançado para contratar um cara como o Thiago Carpini. Porque qualidade para trabalhar no São Paulo, ele vem mostrando que tem. Mas é claro que existe essa ponderação quanto ao peso do trabalho diante desse momento. Até olhando para os outros dois clubes que procuraram ou que sondaram o Thiago, tanto o Santos quanto o Cruzeiro, e não é uma comparação de tamanho, é uma comparação de momento do projeto. O momento do projeto do São Paulo é maior do que o do Cruzeiro, porque é um time hoje com dificuldades financeiras, pensando menor em se manter, e evidentemente que o do Santos, que é um time hoje, infelizmente, de Série B. Então, se já era um passo importante para o Thiago Carpini pegar um Santos ou um Cruzeiro, pegar o São Paulo agora, na vaga do Dorival, é ainda maior. Claro. O Zubeldia é um bom técnico, fez um trabalho bastante competente na LDU, vai ter, se contratado for, vai ter a barreira do desconhecimento do time e do mercado para resolver em curto prazo. O que eu falei sobre o Flamengo, sobre contratações, vale para o São Paulo. Mais importante do que contratar rápido é contratar certo. É claro que o São Paulo não pode esperar eternamente, porque a temporada vai começar. Sim. Mas ela ainda não começou. E contratar errado agora pode custar muito lá na frente. Uma troca, um recomeço, uma quebra. Então, o São Paulo sabe disso. Então, eu acho que o São Paulo está no tempo certo, entrevistando treinadores, apurando melhor o passo que vai dar, porque é preciso acertar. São Paulo tomou um golpe que ele não esperava e que ele não teve nenhuma culpa nisso. Agora ele precisa saber o que ele quer e tentar dar o tiro certo. Bom, Supercopa do Brasil nesse começo de temporada, a gente tem o São Paulo enfrentando o Palmeiras. O jogo deve acontecer no Mineirão. É uma boa, André? Eu acho. Esse jogo é um jogo que pode ser tão legal. Eu não estou falando de São Paulo e Palmeiras, eu estou falando da Supercopa. A ocasião, o evento. É muito estranho, contraditório, até fútil, né? Chamar de abertura da temporada brasileira quando os campeonatos estaduais vão estar aí tomando o tempo do torcedor, tomando o nosso tempo, né?
da forma como fazem sempre, ano após ano, isso nunca diminui. É impressionante. Os cartórios do futebol espalhados pelos estados brasileiros continuam com o seu prime time, o seu horário nobre garantido no calendário brasileiro. E aí tem um jogo que teoricamente abre a temporada, mas aí as coisas já estão acontecendo. Nesse caso, rivalidade estadual, né? Uma coisa sanguínea mesmo até entre São Paulo e Palmeiras, muita história, muita tradição, uma rivalidade que é séria, que tem peso para levantar um troféu que esportivamente é um símbolo, mas é um jogo que tem um caráter diferente. Teve, nos últimos anos, os encontros das equipes que são cotadas para tudo, né? O Flamengo, o Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras. Agora o São Paulo se colocou nessa história como campeão da Copa do Brasil. É uma pena que o nosso próprio futebol, o calendário, esvazie a ocasião. Em relação ao local do jogo, poderia ser em qualquer lugar, né? Sim. Ia ter torcedor, ia estar cheio. O problema é que deveria ser aqui. Mas Mas onde, assim, para ficar neutro? O problema não é nem onde. O problema é que em São Paulo, as autoridades da segurança pública não conseguem garantir que duas torcidas convivam no mesmo estádio e as próprias torcidas também, não evidentemente, não faz sentido ter uma torcida só, o que acontece nos clássicos. Então, assim, é um tapa na cara do futebol paulista a gente ter uma Supercopa entre São Paulo e o Palmeiras que não pode jogar aqui porque não podem ter duas torcidas aqui. Isso diz sobre as torcidas, né, não a torcida como um todo, e sobre a segurança pública também. Então, Mineirão, Maracanã, Beira-Rio, Mané Garrincha, muda pouco. Né? Em lugares onde a Supercopa abre realmente a temporada, já fizeram coisas até mais graves, né, do que tirar um clássico paulista para o Mineirão, por exemplo. Né? A Itália já levou para a Arábia Saudita, a Espanha também. Agora, inclusive, amanhã. Exatamente. Então, assim, essas coisas... Fala-se em levar para os Estados Unidos. Qual é o problema? Aqui nós temos essa coisa que é tirar uma torcida do estádio achando que não vai ter briga. Sim. Aí você isola o estádio do resto do mundo, nada acontece no estádio, ou quase nada, fora não é responsabilidade nossa, mas a vida segue. Pois quando eu falo que não tinha como ser aqui em São Paulo, é justamente como fazer disso algo neutro, não teria como ter neutralidade em relação aos seus torcedores também, bom, e também fica difícil em relação a Mineirão e Allianz Parque, né? Fica Morumbi, Allianz Parque. Também complicado. Teve jogo de Supercopa italiana na China também, né? Já teve na China? Não dá ideia, André, não dá ideia não. Deixa Segura aí, quando a China... Aí, galera, São Paulo que segue em busca de um treinador, vai avaliar muitos nomes, né? Agora, no momento mesmo, está surgindo muitas especulações. Os dois nomes que estão mais fortes aí ganhando força, Thiago Carpini e o Zubeldia. Dois ótimos treinadores. O Zubeldia foi campeão da Sul-Americana com a LDU, mas ele agora, no momento, está livre no mercado. O Thiago Carpini está empregado lá no Juventude. Thiago Carpini é um cara novo, né, muito inteligente, mas eu não sei se é o momento, né, para apostar. São Paulo também não precisa pressa. Tem o Paulista aí para o São Paulo ter um pouco mais de calma, né? Avaliar os nomes, escolher muito bem esse cara que vai chegar para comandar o time da temporada de 2024, desculpa. O Paulista não vai ser o campeonato mais importante nesse ano. Tem a Libertadores, que é muito mais importante, onde o São Paulo está voltando a disputar, né, depois de 3 anos. Então tem essa preparação, tem que ser muito bem planejada. Estava tudo pronto, planejado, a pré-temporada aí começando, mas aí infelizmente o Dorival Júnior saiu. O São Paulo agora corre para buscar esse novo nome aí, esse novo treinador para comandar o time na temporada de 2024. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo o trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.